E no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre um sistema, um jeito de pensar metódico, pragmático e bem refletido para que você possa alcançar suas metas financeiras do seu negócio, as suas metas pessoais que vão vir através dele com consistência. O que a gente vê mais hoje é muita gente tentando atingir as metas financeiras, sobretudo, né? Através de diversas ações, abrindo um negócio, através de uma carreira, utilizando um modo meio afobado, aloprado, a qualquer custo, onde vira uma correria, vira praticamente uma serra pelada, onde está todo mundo querendo aproveitar as oportunidades, achar um jeito mais garantido de conseguir chegar lá, de conseguir aquilo que você imagina, de conquistar um sonho, né? De chegar, de ter uma vida melhor. Seja qual for a sua meta, que pode ser maior liberdade pessoal, de tempo, de espaço, as famosas liberdades que a gente vê no mercado sendo ditas, né? Poder ter um plano de saúde, poder ir a médicos, fazer terapias, poder viver de uma forma mais equilibrada, não passar tanto perrengue, né? A gente sabe, a gente vive num país em que a gente vê muita situação de miséria, muitas vezes, talvez você até tenha vivido isso, né? Passado por situações muito difíceis. Só que a gente precisa, diante de uma trajetória, ter um discernimento para a forma como a gente vai construir essas metas, porque dependendo da forma como você fizer, é possível que o jeito que você orquestre suas metas te afaste delas, faça você cair em tentações, em desvios, em caminhos que parecem ser bons, mas que vão ter um alto custo pessoal, um alto custo, inclusive financeiro depois. Imagina um trabalho onde a pessoa passa a vida toda trabalhando ali e depois aquele trabalho gerou tanto estresse na vida dela que ela adoece, ou um trabalho sem significado algum, onde o ambiente de trabalho é péssimo, as pessoas estão em prol de algo que não é algo elevado, de algo que é para crescer, que é para ajudar as pessoas a crescerem, a desenvolver, a solucionar problemas reais, né? A gente sabe que existem ambientes assim. Só que numa busca por uma segurança sobretudo financeira, todos nós acabamos muitas vezes caindo em furadas, em armadilhas que para cada tipo de pessoa o mal não parece mal, conforme eu digo sempre nos vídeos aqui, ele acaba iludindo, seduzindo a pessoa para aquele caminho, né? Então, qual que é o ponto que eu estou te dizendo aqui? A primeira coisa, se você está assistindo esse vídeo aqui, é bem provável que você tenha um negócio. E uma forma que você utiliza para poder atingir os seus objetivos é vender para clientes, atender clientes. E ao fazer isso, você tem uma série de atividades ali. Você tem projetos que você cria, mesmo que você não faça isso de forma formal, você tem iniciativas dentro da tua empresa que você executa. Então, nossos clientes aqui eles precisam criar produtos, eles precisam entregar esses produtos, eles precisam fazer tráfego, eles precisam cuidar da copy, eles precisam fazer a oferta. Se você é de um mercado um pouco mais tradicional, você precisa atender um cliente ali no teu estabelecimento, você precisa fazer o controle de estoque. Tudo isso são atividades que são da manutenção do negócio, e você também tem as atividades de fazer campanhas de marketing para atingir mais clientes, criar novos produtos também para atingir um tipo de cliente na tua cidade aí que não consumia aquele tipo de produto, seja na área seja na área de alimentação, seja na área de serviços. E isso envolve um estresse, isso envolve uma mudança, isso envolve um crescimento. E aí, qual que é o meio pelo qual você utiliza para fazer isso? Muita gente entra no meio de procurar cursos, de procurar se capacitar, de procurar contratar pessoas para complementar, e nenhum desses é o problema. Mas o problema está em isso virar um excesso de cursos. Tem gente que contrata muita gente
e acaba criando uma folha de pagamento muito robusta que compromete o crescimento do negócio e aí a coisa começa a desandar, né? E aí o que acontece? O dono do negócio, e a gente está falando agora nesse vídeo aqui particularmente do jeito que você pensa as suas decisões, muitas vezes nesse contexto de, cara, eu preciso atingir uma meta, eu preciso quanto antes, eu quero ter aquela casa dos sonhos, eu quero ter um carro, eu quero ter um carro importado que eu gostaria ali, um modelo XYZ, eu quero poder comprar uma bicicleta de corrida, ou mesmo, cara, muitas vezes eu queria ter o básico, o mínimo necessário ali para arrumar, para ter um pouco mais de qualidade de vida, que é algo também muito variável para algumas pessoas, né? A qualidade de vida é uma coisa subjetiva, né? E aí a pessoa ela começa a querer, ela sente que ela não tem braço suficiente para poder para atingir essas metas, ela não tem ainda uma estrutura e ela vai tentar contratar. Ou se ela não tem conhecimento suficiente, né? Ela vai tentar adquirir mais cursos. Praticamente no mercado que a gente está aqui é muito comum o consumo de cursos. E quando que isso começa a dar problema, né? Isso vai começar a dar problema quando essas iniciativas elas se tornam destrutivas no sentido assim, elas passam a consumir muito o recurso financeiro da empresa, elas passam a consumir demais até o caixa por ser feito de não ser feito de uma forma planejada e elas consomem o tempo, a energia e o resultado muitas vezes de uma fonte que ainda não está estruturada. Muitas vezes o empresário não está estruturado para se colocar essa demanda. É como se ele colocasse uma carga muito grande e ele não tivesse condições de aguentar essa carga se ele está fazendo uma atividade física e ele tem uma lesão muscular que impede ele de continuar a busca pelos resultados, ok? E nessa forma a gente vê muito empreendedor sobrecarregado, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, tendo iniciativas que muitas vezes não tem muito nexo para aquele momento, né? O que acontece muito aqui na Decision Pro? A gente vê muito caso de se o empreendedor ele se depara com a monotonia de estruturar a empresa, de treinar o colaborador ou de contratar um colaborador de uma forma mais estruturada, de organizar os processos para as pessoas poderem crescer e ele se vê seduzido por criar uma coisa nova, seja uma nova frente de negócios, seja criar um novo produto, seja abrir uma frente presencial, seja fazer um evento, muitas vezes ele quer fazer uma imersão para as pessoas verem, né, os desafios que a empresa dele tem, quer engajar com as pessoas, e nada disso tem problema. O problema é que, por si só, não são coisas problemáticas, o problema é o tempo, o timing que ele está executando esse tipo de coisa. E aí é o seguinte, quando ele se depara tendo que fazer uma coisa com uma ideia nova, ele se sente frustrado porque ele talvez não sabe se é o momento, ele fica em dúvida, fica em cima do muro, ele também fica sobrecarregado, ele acaba fazendo muitas coisas, né, ao mesmo tempo para poder dar conta, sendo que ele já tinha coisas que ele precisava deixar a coisa amadurecer, processos que ele precisava refinar, treinamentos que ele precisa dar para o time se ele já tem um time para ele capacitar melhor e ele sente que se ele se dedicar a fazer essas coisas que são em tese tediosas ou coisas estruturais, ele vai perder oportunidades porque na cabeça dele é aquele momento. Mal sabe ele que neste momento é importante de discernir que ele na verdade está induzido por um estado de afobação, de alopração muitas vezes, porque afinal oportunidades do mercado sempre vão existir. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o mito da janela de oportunidade, mito não, né? Existe janela de oportunidades, mas a questão é, você tem condições de aproveitar essa janela de oportunidade? A pergunta é essa. E se você não tem, tudo bem, vai existir outra janela de oportunidade. Não dá para você se matar para chegar a aproveitar essa janela de oportunidade. De nada vai adiantar, ok? E isso aqui é uma coisa que a gente tem visto na prática de empresários que acabam se comprometendo demais e perdendo meses do ano ali porque se precipitaram, queimaram a largada e tentaram fazer uma coisa que não foi tão bem planejada, concebida mentalmente através das ferramentas que a gente ensina aqui e que acabam se estrepando e que ao utilizar as ferramentas que a gente ensina de planejamento, de ideias, de validação de ideias, muitas vezes eles acabam falando, puxa, que bom que eu parei para pensar aqui
e não coloquei essa ideia em prática. Então, como que você deve pensar que é na sua forma de atingir os resultados que você quer? A primeira coisa, a gente precisa se atualizar. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Você precisa ter um sistema, que é o que eu falo sempre. Você precisa ter um mecanismo ali, um sistema, algo que ajude você a desenvolver clareza, que é uma coisa que não vem de forma natural. E hoje, particularmente, eu vou falar de duas coisas que eu vou chamar aqui de virtudes, ok? E que a gente vê isso na filosofia, a gente vê isso em abordagens espirituais, a gente vê isso em locais que ajudam a gente a atualizar o nosso modo de sobrevivência aqui. A primeira delas é que você precisa ter moderação para construir as suas metas. Eu vejo muita gente, a gente já presenciou diversos casos de a gente ter um cliente que fez uma meta mais moderada e a atingiu depois de 7 anos, enquanto outras pessoas falavam que era uma meta muito maluca, muito baixa, que ele estava pensando pequeno. E muita gente que a gente viu no mercado, observando os bastidores, e alguns mesmo a gente vê, o mercado pequeno se conversa, de gente que movimentou muito dinheiro e no final das contas não conseguiu botar poucos centavos no bolso sequer, conseguiu botar algum dinheiro e acabou quebrando, né? Por alopração, por falta de moderação, metas muito grandiosas, muito iludidos por essa megalomania. Isso é um problema que você precisa identificar se você acaba não caindo nessa meta. Muito empresário cai numa maldição intergeracional que a gente chama do complexo de inferioridade, que ele acaba criando, ele acaba usando o negócio dele para compensar um complexo de inferioridade e aí vira uma bagunça quando ele faz isso, porque não há limites. Então ele compensa o sentimento de inferioridade dele ali com carros caros, com grandes aquisições, com uma aparência, né, para a autoestima dele. Ao invés de buscar a estima do alto, né, ele busca ter uma autoestima, ele quer provar para ele que ele consegue, ele faz movimentos agressivos no mercado, ele tenta entrar numa adrenalina e aquilo não dá resultado, né? Então ele não tem moderação, ele precisa ter moderação, tem que ter um valor que seja bom. Como você tem moderação? Cara, faz as contas de quanto que é o teu estilo de vida hoje, de quanto que você imagina que você poderia viver com moderação. Não é para viver esbanjando. Esse é um princípio muito importante na hora de você criar a tua meta. Ele é relevante porque senão nunca você vai conseguir atingir uma meta, ou se você atingir, você vai atingir de forma cada vez mais destrutiva, voltando para consumo, para cada vez coisas maiores e no final das contas, quando você vê o saldo, a riqueza relativa, ela tá baixa, porque se conquista muitas metas, mas se gasta muito. Então, o valor líquido ali, ele não é válido, ele não se enriqueceu de verdade ali, né? Não olhar para a riqueza absoluta, que é tanto de patrimônio. Beleza, tem tanto de patrimônio, mas gasta muito, então precisa ser a riqueza relativa ao patrimônio e à renda que é gerada, ok? Então, primeiro, moderação. E depois, você precisa cultivar a prudência. O que é a prudência? É você pensar os meios corretos para os fins corretos, ok? De que jeito que eu vou atingir essa meta? Eu vou fazer isso de uma forma onde eu vou abrir mão de qualidade de vida, de noite de sono, obstinadamente, só vou pensar nisso, o resto até atingir essa meta, ou eu vou tentar fazer de uma forma progressiva e gradativa com que eu alcance essa meta, com que eu consiga atingir essa meta. Então, na hora de você pensar suas decisões, você precisa se atualizar com princípios, você precisa se atualizar com um tipo de conhecimento que eu estou te trazendo aqui, que vai ordenar o seu raciocínio. Senão você vai ser refém de impulsos, de pecados, de tentações e de contaminações do mundo que vão só atrapalhar na hora de você conseguir os seus resultados. Então você precisa se questionar se o momento é agora de ter aquela casa, se você não consegue segurar a onda para aquele carro, se você realmente precisa. E eu vi ultimamente, para fechar esse vídeo, eu vi um post de um blog de um fundador de uma startup que vendeu a startup por $milhões lá nos Estados Unidos. E ele hoje se dedica, o nome dele é Derek Sivers, ele se dedica a conversar sobre produtividade, sobre
vida, sobre experimentos. Ele tem uma vida relativamente livre agora, que dá para perceber, que ele posta o que ele acredita. E ele disse num dos posts deles que ele ultimamente estava muito mais dedicado a aprender a querer menos do que a querer ganhar mais dinheiro. Eu achei muito útil isso para dividir isso com você hoje. A gente precisa também aprender a disciplinar os nossos desejos. E aí você, ao disciplinar os seus desejos, você consegue ter a moderação. E ao ter uma moderação, você consegue fazer as coisas com prudência. E uma coisa retroalimenta a outra. E muitas vezes eu já vi, teve mentores meus que já comentaram, que compraram o carro dos sonhos e depois viram que no dia seguinte aquilo não fez diferença nenhuma. Gastaram uma grana, e muitos deles gastaram uma grana que eles tinham, e já foi ruim a sensação, e tem muita gente que gasta um dinheiro que não tem. Então pensa bem na hora que você for arquitetar seus sonhos para ver o quanto que é o suficiente, com a moderação, e para você construir suas metas de uma forma prudente. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, se agregou para você, considere dar um likezinho aqui pra gente. E se você precisa hoje de uma orientação mais detalhada, contextual, individualizada para entender os desafios do seu negócio, considera também conhecer os nossos programas aqui nos comentários para você entender como que a gente pode te ajudar e também a gente aprofundar nas tomadas de decisão. Porque o que você provavelmente é o teu gargalo você não está enxergando, porque gargalos de negócios moram nos nossos pontos cegos. E você descobrindo um gargalo, você pode atingir uma grande oportunidade de crescimento ali e de você conseguir resultados de forma mais rápida, segura, eficaz. Essa é a proposta que a gente tem aqui para você na Decision Pro, beleza? Então, eu digo rápida, essa palavra é perigosa, né? O rápido. De uma forma mais eficiente, de uma forma que talvez seja mais rápida, nem sempre é a mais rápida, ok? Mas é que muitas vezes a velocidade vem de boas decisões, ok? Foi nesse sentido que eu quis dizer, para não atingir essa coisa da velocidade e da ansiedade, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.